o dia do auspicioso Tirobhava Mahotsava de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que, como os Shastras dizem, um Vaishnava puro do calibre de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada pode salvar o mundo inteiro. Ele sozinho pode resolver tudo, pode fazer tudo, pode criar tudo, pode publicar todos os livros, pregar, fazer todos os discípulos. Mas como ele representa a misericórdia condensada de Shri Krishna Chandra, ele misericordiosamente, compassivamente, ele usa os seus discípulos e as pessoas em geral como instrumento do seva que ele sozinho pode fazer. E ele fazendo isso, ele torna o mundo completamente auspicioso. Então a presença dele, como as próprias Gopis, quando glorificam o Vrindavana, falam que porque Vrindavana está sendo pisada pelos pés de lótus de Krishna, todo lugar que você vai, você vê as pegadas dos pés de Krishna. Então, por causa disso, Vrindavana se torna mais gloriosa do que Shri Goloka no mundo espiritual. Então, da mesma maneira, quando alguém que tem um relacionamento tão próximo e tão íntimo de Radha Krishna, como Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pisa com seus pés de lótus no planeta, então a mesma coisa acontece. Então, Bhumi Devi, a Mãe Terra, ela fica muito satisfeita e pela satisfação dela, tudo se torna auspicioso no planeta. Apesar de todas as forças contrárias daquelas pessoas que estão movidas pela influência de Kali, mesmo assim, tudo se torna muito auspicioso. E quando ele parte, para aqueles que não retêm no coração as suas instruções, que não obedecem à sua determinação ou à sua orientação para que todos cantem o santo nome, sigam os 4 princípios e assim por diante. Então, para que essas pessoas, nada pode ser mais inauspicioso, porque cantar o santo nome, cantar a Diksha Mantra e prestar seva aos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada é a corda sagrada que nos mantém atados à realidade transcendente. Então, num dia como hoje, nós somos muito afortunados porque, pela misericórdia de Srila Prabhupada, que pediu a Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e pediu a Srila Bhaktivedanta Shaktivedanta Goswami Maharaj que pregassem no Ocidente, pela misericórdia dele, nós agora temos em nossas mãos esta obra raríssima, como Srila Prabhupada, ontem nós estávamos ouvindo Srila Prabhupada explicando que Srila Sanatana Goswami é o primeiro discípulo de Gauranga Mahaprabhu. Então, assim, não é algo comum que Srila Sanatana Goswami seja o primeiro a se aproximar das bênçãos de Mahaprabhu. Assim como também se pode dizer, de certa maneira, que Srila Prabhupada é o primeiro a abraçar a causa de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada na missão de satisfazer o desejo mais íntimo de Mahaprabhu. É o primeiro a abraçar essa causa com todo vigor. E por isso o mundo inteiro se torna, esse planeta Terra inteiro se torna uma embaixada de Vaikuntha. Então nós estamos lendo a história de Gopakumar, que é contada por Parikshit Maharaj, a sua mãe Uttara Devi, porque ela faz essa pergunta que ninguém jamais havia feito antes a respeito da posição gloriosa dos Brijabasis. Se os Brijabasis, se eles têm esse Uttama Bhakti, esta Uttama Bhakti, se a devoção deles é completamente isenta de qualquer motivação egoísta, e não é coberta por nenhuma
em uma outra espécie de processo que não tenha a ver com o processo da devoção, com o caminho da devoção, não seria justo que eles fossem para o mesmo planeta, para a mesma região, no mundo espiritual, que os adoradores de Vishnu, de Ram, né? Aqueles que têm como deidade adorável alguma manifestação de Krishna que não seja o próprio Krishna, apesar de ser o próprio Krishna. Então, para responder essa pergunta, Parikshit Maharaj vai contar a história de Shri Gopakumar. E essa história, essa conversa, está sendo repetida por Jaimini Rishi a seu discípulo Shri Janamejaya Maharaj, que é neto de Parikshit Maharaj. O pai dele tinha sido morto por Ashwatthama. Abhimanyu, não, o avô dele tinha sido morto por Abhimanyu, o avô de Janamejaya Maharaj. Ele tinha sido morto por Ashwatthama. Covardemente morto. Ok, tá gravando. Covardemente morto por Ashwatthama. Inclusive, Shastra comenta que essa atitude de Ashwatthama é o sinal de que Kali Yuga vai começar, né? Porque em outras eras os kshatras, eles eram muito valorosos, muito assim, nobres. Eles jamais atacavam alguém por trás, ou matavam alguém quando essa pessoa estava dormindo, ou usavam armas contra pessoas desarmadas, né? Então, Ashwatthama mata Abhimanyu, e Ashwatthama mata também os 5 filhos de Draupadi, filho de Dronacharya. Mas enfim, a história agora está no momento em que Gopakumar, tendo encontrado o Brahmana de Pragjotishapura, que ele chama de Mathura Brahma, Mathuresh Brahma, porque Gopakumar conhece os samskaras de todo mundo, né? Porque ele é um Vaishnava puro, ele é Trikalagya, ele sabe, ele conhece passado, presente e futuro. Trikalagya. Então ele encontra Gopakumar e ele conta um monte de experiências que só Gopakumar, ele encontra o Brahmana de Pragjotishapura e ele revela para este Brahmana uma série de experiências que ele tinha tido nos últimos tempos e que só ele conhecia. E com isso ele conquista o coração deste Brahmana. Aí agora ele vai começar a contar a história dele. Gopala Vriter Vashyasya Govardhana Nivasinaha Putroham Idrisho Bala Pura Gash Charayan Nijaha Tasmin Govardhane Krishna Tire Vrindavane Tracha Mature Mandale Balai Samam Vipravaristita. Ele diz: ó melhor dos Brahmanas, eu moro em Govardhana e meu pai, um vaqueiro, pertencia à comunidade mercantil que se ocupa com apacentar as vacas. Assim como eu sou criança agora, da mesma forma, mesmo na minha infância, no passado, eu costumava apacentar as vacas com outros meninos da mesma idade. Nós as levávamos para pastar na área de Mathura, nas margens da Shri Jamuna, em Shri Govardhana, e também aqui em Shri Vrindavan. Então ele já está revelando para o Brahmana, que se torna Shiksha discípulo dele, que ele retém, pela misericórdia de seu Gurudeva, né? Ele retém a sua idade de criança. Né? Então aqui, ele diz aqui no comentário, Srila Sanatana Goswami revela, parafraseia o que ele disse e coloca alguns dados a mais. Ele diz assim: meu pai Vaishya ganhava vida cuidando das vacas. Como seu filho, eu apacentava as vacas em áreas tais como Shri Govardhana. A forma como você me vê agora é como eu era na infância,
quando cuidava das vacas com os meninos da minha própria idade. Isto revela que o corpo de Gopakumar não havia se transformado com a passagem do tempo. Mais tarde, o próprio Gopakumar revela a bênção de seu Gurudeva. Isso vai ser, nós estamos no verso 101 a 112, no verso 191 ele vai revelar, ele vai dizer assim, a bênção do meu Gurudeva foi a seguinte: Tam etasya prabhavena tira divi bhavanyaham idrigoparva rupascha, rupa, forma, né? Tat phalapti ahamanasa. Eu abençoo você para que o poder do cantar deste mantra, que pelo poder do cantar desse mantra, Gopal Mantra, você se torne imortal. Além do mais, sempre com a aparência de um menino, de um vaqueirinho, você terá a visão especial necessária para receber o fruto indescritível de diretamente ver Srimadan Gopal Deva. Imagina se o Gurudeva falar isso para você, hein? Uau! Esse é um discípulo afortunado, né? O Gurudeva chegar e dar assim, essa enxurrada de bênçãos, né? Deu a bênção dele ter um corpo imortal, deu a bênção dele ter a visão especial e deu a bênção dele receber o fruto indescritível do cantar do Shri Gopal Mantra, que é Mantra Raj, né? Aí ele vai continuar contando a história. Aí ele continua dizendo que enquanto ele cuidava das vaquinhas todo dia, ele e os outros meninos observavam um Brahmana elevado, de aparência divina e grande renúncia, que perambulava para lá e para cá, cantando os santos nomes de Shri Krishna. Às vezes, ele estava absorto cantando ou meditando, e outras vezes, como um louco, ele dançava, cantava, gargalhava, inclusive rugia, sintomas de êxtase. Ou então, ele caía no chão e rolava e se lamentava em voz alta. Às vezes, ele caía como se tivesse desmaiado. A saliva que saía de sua boca, como é que é? A coriza não, quando fica saindo coisa do nariz. Enfim, ficava escorrendo, né? A mucosidade do nariz e as lágrimas que saíam dos seus olhos faziam com que o caminho das vacas ficasse molhado e lamacento, né? Então ele, no seu êxtase, o corpo dele produzia essas substâncias. Às vezes, em estado inconsciente, ele deitava no chão, assim, se jogava no chão como se estivesse morto. Como nós éramos crianças, tínhamos uma curiosidade natural, e sempre ficávamos observando. Contudo, sabendo ele que nós éramos vaqueirinhos, ele se prostrava diante de nós com grande devoção. Um sintoma de um tamadikari, né? Tamadikari, ele olha para outra pessoa ou para qualquer fato da natureza e ele vê uma manifestação de Krishna, né? Ou ele vê o próprio Krishna. Então ele olhava os vaqueirinhos e no smarana dele, na memória dele, vinha Madan Gopal. Às vezes ele nos abraçava apertado e nos dava beijos amorosos, considerando-nos como seus amados amigos. Era difícil para ele se afastar da gente. Ele sentia muito pesar quando os vaqueirinhos iam para casa, porque ele estava tendo esse bhava, né? Eu prestei-lhe serviço oferecendo-lhe leite, que é o néctar das vacas, e outras coisas assim. Certo dia, ele se encontrou comigo. Certo dia, a gente acabou se encontrando só eu e ele, às margens da Jamuna. E satisfeito comigo, ele me abraçou e me disse o seguinte:
Esse livro é fantástico. É como se você ler 500 vezes, você vai sentir que está lendo a primeira vez e vai ser maravilhoso. Né? Isso é Shastra, né? Bhagavad Shastra. Ele falou assim: meu querido filho, se você quer a satisfação de todos os seus desejos, banhe-se aqui no Keshigar e aceite de mim esta misericórdia de Shri Jagadisha, o Senhor Supremo. Aí, no comentário, Gurudeva Stila Sananda Goswami fala assim: que tipo de misericórdia? Para descrever esta misericórdia, o Brahmana diz: meu querido filho, se você quer satisfazer todos os seus desejos, então aceite de mim este mantra. O mantra é a misericórdia, que é a misericórdia direta de Jagadishvara, a suprema personalidade de Deus. Considere que a misericórdia de Krishna, está vindo diretamente parar na palma da sua mão. Que ele vai cantar o mantra. E aí, todo desejo daquele Brahmana, desse que se torna o mestre dele, era satisfeito automaticamente. Toda vez que ele tinha um desejo, por exemplo, agora ele tinha um desejo que Gopakumara aceitasse o mantra. Então, só por ele ter o desejo, com certeza já era satisfeito. E ele não se esforçava para tocar ou experimentar nenhum objeto dos sentidos. Contudo, ele era a joia suprema entre as pessoas de coração bondoso, as pessoas generosas. E por isso, depois que eu tomei banho no Keshigar, ele me ensinou a cantar um mantra que você também recebeu. Ele está falando para o Brahma, né? O Brahma recebeu de quem? O Brahma de Pragjyoti Shapura. Ele recebeu o mantra de Kamakya Devi, que é Devi, que é Kalima, né? Durga. Puja Vidi Shikshaitum Dhyayam Ucharayam Jape Prema Kulogato Mohan Rudan Vira Rinivasaha. Contudo, enquanto ele me ensinava o processo de adorar o mantra, assim que ele mencionou o objeto da meditação no mantra, enquanto cantava esse mantra, ele começou a chorar de dar dó por amor divino, como uma mulher aflita separada de seu esposo. Então ele desmaiou. Quando ele recuperou consciência, por temor, por medo, eu não tive coragem de lhe perguntar mais nada. Além disso, ele então se levantou e saiu dali com um humor assim aflito. Né? Depois disso, eu não o vi mais. Né? Gopakumara ele revela para o Brahmana como esse Brahmana lhe deu o mantra, mas não terminou de explicar o processo, porque ele entrou em diferentes tipos de êxtase. E aí, Gopakumara diz: eu comecei a ponderar profundamente. O que é isso que eu recebi? É uma canção ou um mantra? Que resultado pode conceder? Se é um mantra, como deve ser praticado? Eu não conseguia compreender nada em relação àqueles assuntos. Assim como alguém pratica um ato por mera curiosidade, por respeito às palavras daquele Brahmana, eu fui para um lugar solitário e comecei a continuamente cantar apenas aquele mantra. Pela influência daquela elevada personalidade, assim que comecei a cantar aquele mantra daquela maneira, numa determinada hora, sentado, voltado para uma direção, meu coração se purificou e eu desenvolvi fé neste mantra. Aí no comentário, Srila Sanatana Goswami elabora o pensamento de Gopakumara, né? Na verdade o discurso dele diz que ele cantava o mantra, mas sem fé.
mas sem fé, devido à falta de conhecimento da verdade transcendental. Estava cantando, mas não tinha fé. Paramática Shada, né? Paramática Shada é a fé transcendental que se manifesta porque o sadhaka, ele desenvolve, ele tem tattva jnana, ele tem conhecimento das verdades transcendentais. Mas ele diz assim, mesmo assim, minha consciência purificou-se, ou seja, o cantar limpou meu coração das contaminações da luxúria, da raiva, etc. E assim eu desenvolvi fé no mantra. Além disso, a fé aos poucos ia aumentando. Primeiro Shraddha, depois Nishtha, depois Asati. Diferentes. A cada passo que você dá no processo. Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya, Anata Nivriti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, Prem. Então, em cada um desses passos que a gente dá no caminho espiritual, a fé vai ter uma dimensão diferente. Mas vai ser sempre maior, sempre mais profunda, né? Aí ele continua dizendo assim, dessa forma, me lembrando das palavras do Brahmana, eu concluí que por meio deste mantra, eu me aproximaria de Shri Jagadishvara, o Senhor Supremo do Universo. Então eu fiquei satisfeito e comecei a cantá-lo constantemente. E aí ele se pergunta assim, ele fala assim, qual é a natureza do Senhor Supremo do Universo? Quando poderei vê-lo? Então, levado pelo desejo de conhecer a resposta a essas perguntas, um dia eu renunciei ao meu lar e fui para as margens da Janavinada, ou Ganga Maya. Ouvindo o som distante de um búzio, eu segui até a fonte daquele som, às margens da Ganga. Ali eu vi um Brahmana que adorava Shri Shalagrama Shila e me prostrei diante dele. Então, da mesma maneira que o seu discípulo, o Mathura Brahmana, ele, a partir do momento que ele começou a cantar o Gopal Mantra, ele fez Vairagya, né? Deixou a família, deixou a atividade que ele fazia, e ele começou a peregrinar. Da mesma maneira, Gopal Kumar vai ter a mesma experiência. Ele está cantando, o mantra está ensinando uma série de coisas para ele, e ele renuncia lá, sai viajando, e primeiro ponto de parada dele é Shri Shalagram Shila, e o Brahman que adora Shri Shalagram Shila. Então, assim, Srila Gurudeva explica que a adoração a Shri Shalagram Shila pode ser comparada ao primeiro passo que você dá no caminho de Bhakti. Acho que ele vai explicar mais detalhe. Aqui no próximo verso ele fala assim, que ele se aproxima daquele Brahmana, presta reverências a ele e depois pergunta, mestre, quem é que você está adorando? Ouvindo minhas palavras, o Brahmana sorriu e respondeu, criança, este é Jagadishvara, a suprema personalidade de Deus. Você não sabia disso? E aí, no comentário, Srila Sanatana Goswami fala, Srila Gurudeva diz, Shri Gopa Kumar diz, eu então perguntei àquele Brahmana, mestre, quem é que você está adorando? Rindo da minha pergunta, o Brahma disse, o quê? Este tipo de fala poderia estar expressando uma dúvida ou uma pergunta. O quê? Pode ser uma pergunta ou uma dúvida. Meu filho, você está perguntando o que é isto? Ou quem é este? Você não sabe? Essas perguntas não estão relacionadas à ignorância. Não é que o Brahma está chamando o Gopakumar de ignorante. Pelo contrário, elas revelam os sentimentos do Brahmana com relação à fama de Shalagram Shila. Não é que ele está
afrontando o Gopakumara, mas ele está, na verdade, está adorando a sua deidade. Pode ser que alguém conjecture: é possível que Gopakumara, sendo jovem e inexperiente, não tivesse noção de algo que é tão amplamente conhecido em todos os sistemas planetários? Para responder essa pergunta, Gopakumara diz: por isso Brahma me respondeu: este é Jagadishvara, o Senhor Supremo do Universo. Você não sabe disso? Aí ele continua contando, né? Então, da mesma forma que o Brahma de Pragjotishapura, o primeiro lugar que ele para é no Ganga Sagar. Primeiro é no Ganga Sagar. Então ele primeiro para no Ganga Sagar, onde ele encontra Brahmanas que são Karma Kandi Brahmanas, né? Mas olha só a diferença. Gopakumara, ele encontra um Brahmana Vaishnava, né? Que está adorando Shalagam Shiva. Quando eu ouvi aquilo, experimentei o mesmo júbilo que um homem pobre sente ao de repente conseguir imensa riqueza, ou a mesma felicidade que alguém sente ao encontrar um amigo que perdera há muito tempo. Eu olhei com fé para Jagadishvara e então repetidamente me prostrei diante de Shalagam Shiva. O Brahma foi misericordioso ao me dar a sagrada guirlanda de flores e a Charanamrita, né, a água sagrada que ele usara para banhar Shri Shalagam Shiva. Depois de terminar os rituais de sua adoração, quando o Brahmana já estava pronto para ir para casa, ele colocou o Senhor do Universo para descansar numa pequena caixinha. Vendo aquilo, eu fiquei assim um pouco irritado e chorando eu comecei a me lamentar. Ai de mim, ele trancou o meu Senhor Jagadishvara numa caixinha de madeira. O Senhor não comeu nada. Como será que ele vai dormir se ele está com fome? Isso é o efeito de ele cantar o Gopal Mantra, porque ele está cantando para mandando Gopal. Aí ele fala assim, depois de ter essa sensação de ficar triste, né? Ele revela para o Brahmana de Mathura: ó elevado Brahmana de Mathura, eu realmente não sabia se, afora aquela manifestação Shalagrama do Senhor Supremo, se também alguma outra manifestação do Senhor estava presente em alguma outra parte. Aí o Brahmana, aí ele continua contando que ao ver a minha aflição e o meu chorar, assim como se estivesse desamparado, o reverenciado, o venerável Brahmana me consolou. Cheio de humildade e um tanto um pouco envergonhado, ele falou assim: ó jovem Vaishnava, eu sou pobre. Que mais posso fazer além do que isto? O único alimento que posso oferecer a Jagadishvara são as refeições que preparo para mim mesmo. Aí ele fala assim, conhecendo, né, a situação no coração de Gopakumara, diz assim: se você está ansioso para ver Shri Jagadishvara sendo adorado com opulência em grandes festivais, vá para a capital deste reino, que fica perto daqui. O rei é um santo muito querido e ele adora adorar, ele gosta muito de adorar o Supremo Senhor Vishnu. Ali, diretamente, contemple o Senhor Supremo, cujo darshan é muito raro de se alcançar. Você experimentará todas as variedades de júbilo e seu coração ficará saturado de felicidade imensa. Mas agora, venha para minha casa e tome um pouco de prachada oferecido, né? A Shri Shalagam.
Então ele ficou tranquilo, né, quando ele ouviu as palavras do Brahmana. E embora estivesse com fome, ele continuou dizendo: eu não aceitei, eu não fui para a casa dele. Eu prestei reverências ao Brahmana e, seguindo o caminho que ele apontara, finalmente cheguei à capital do reino. No coração daquela cidade, o som tumultuoso da adoração cerimonial a Shri Jagadishvara emanava do templo do Senhor. Ouvindo aquele som magnífico à distância, eu perguntei às pessoas do local qual era a fonte daquele som. E por essa pergunta eu vim a saber que de fato aquele era o som da adoração ao Senhor Supremo. Então eu corri para ter darshan de Bhagavan Jagadishvara. Já que ninguém me conteve ou me perguntou no portão do templo, eu entrei rapidamente pelo templo adentro e ali eu contemplei o Senhor de 4 braços, o Senhor do Universo com seus 4 braços, portando o búzio, o disco, a massa e a flor de lótus. Sarvanga Sundarataram Nava Mega Kantin. Aí ele vai descrever a beleza de Jagadishvara Vishnu. Ele diz aqui que todos os seus membros eram de uma beleza requintadíssima, sua tez era como de uma nuvem de chuva fresca e ele usava uma roupa de seda amarela. Sua forma esplêndida e jovial estava decorada com uma guirlanda de flores silvestres e ornamentos dourados. Seu rosto era radiante como a lua cheia, e trazia um suave sorriso que jorrava o néctar da imortalidade, olhos que eram como pétalas de lótus e sobrancelhas fascinantes que se elevavam divertidamente. Shri Jagadishvara estava sendo adorado com uma variedade de raros apetrechos por muitos servos ansiosos e devotados servos dele. Adornado com várias roupas luxuosas, ele estava esplendidamente acomodado num trono magnífico. Um enorme festival de dança e canto acontecia diante dele, e o Senhor observava aquelas festividades com os olhos sem piscar. Então, na sua visão de Gopakumara, ele está tendo darshan de Jagadishvara, e ele percebeu que Jagadishvara ficava assim. Algumas crianças nascem com essa característica, elas não ficam piscando assim. Então se diz que elas são filhas de Vishnu. E é muito interessante você ficar para uma criancinha assim, sei lá, um mês, quando fica com os olhos abertos assim, e especialmente aos 3 meses, né? Porque aos 3 meses a criança ela começa a ver cores. Até aos 3 meses ela vê tudo em preto e branco. Então aos 3 meses ela fica olhando tudo assim, né? Que ela fica maravilhada com todas as cores que ela não conseguia ver antes. Então se ela é essa criança filha de Vishnu, ela faz isso e os olhos ficam muito especial. Vendo o Senhor, eu fiquei tomado de grande júbilo e me prostrei diante dele repetidas vezes. E eu pensei, hoje o meu desejo, há tanto tempo acalentado de ver o Senhor, finalmente foi satisfeito. Naquele momento, eu considerei minha vida exitosa e decidi que jamais sairia daquele lugar para ir a outra parte. Então, pela misericórdia dos Vaishnavas, eu passei a morar ali. Então, assim, Gopakumar, ele recebe uma misericórdia impressionante do seu Gurudeva, mas no processo dele digerir essa misericórdia, ele vai aos poucos tomar contato com diferentes manifestações da sua deidade adorável, mas que são diferentes do ponto de vista de raça, são diferentes da sua deidade adorável. Ali eu aceitava a Mahaprasada de Bhagavan Vishnu, eu observava o grande festival de sua adoração cerimoniosa,
e ouvia a respeito das glórias de adorá-lo. E enquanto isso, continuava diligentemente a cantar o mantra de minha deidade adorável, sentado em particular, num lugar em particular. Aí ele confessa agora: a despeito de tudo aquilo que eu estava experimentando, ó Brahmana, a beleza da terra de Braj e a felicidade de brincar com os vaqueirinhos não saiu do meu coração. Pelo contrário, aquelas memórias ficavam o tempo todo acesas dentro de mim. Passando alguns dias ali, em grande alegria, testemunhando a adoração a Shri Jagadishvara, eu também desenvolvi a avidez de praticar aquele método de adoração. Mas internamente, saudade de Braj. O rei daquela terra não tinha filho, e embora eu fosse estrangeiro, tendo vindo de outro lugar, porque ele percebeu a minha disposição amável e outras boas qualidades, ele passou a me amar como se fosse um filho. Ele me adotou como seu filho, mas logo em seguida ele partiu deste mundo. Aí vamos deixar para amanhã a continuação aqui. Acontece uma coisa muito interessante. Agora que o rei da capital, né, o adota como filho, então para todas as centenas de espectadores aparecerem amanhã de novo, nós vamos deixar que a surpresa seja revelada amanhã, né? Pela misericórdia de Srila Sanata Goswami Pada e todo Rupa Nuka Guru Varga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Taigora Haribo, 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 Taigora Haribo, Taigora Haribo, 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 Taigora Haribo, Taigora Premanandi, Vancha Kalpata Vishta, Kripa Sindhu Bhaivacha, Kachatanam Pavanigo, Vishnu Danda